Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. Eu sou Daniela, diretora da Rede Formar, e hoje estamos aqui para trazer um tema sobre o Dia das Mulheres. E o tema do nosso podcast de hoje é os desafios e as conquistas das mulheres na medicina veterinária. Mas antes de iniciar o podcast, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Karina, por que a gente vai trazer esse tema hoje? A gente escolheu esse tema, né? Porque ele se quadra aí no nosso mês das mulheres, mês que a gente comemora a força da mulher, as lutas que as mulheres tiveram para chegar onde elas estão atualmente. E a gente vai trazer mais focado aí para as mulheres na medicina veterinária, todo o trajeto que essas mulheres percorreram para conseguir trilhar a sua vontade de ser médica veterinária e quais desafios que ela tem até hoje. Porque a gente está vivendo num mundo, né, que a gente conseguiu, nós mulheres conseguimos ter um espaço, mas ainda a gente passa por vários desafios, né, que precisam ser cada vez melhorados. Então, por isso que a gente trouxe esse tema de hoje. E Karina, conta para nossa audiência, como que foi o início da trajetória das mulheres na medicina veterinária? Então, né, é uma trajetória bem longa, a gente vai tentar dar um resumo aqui, mesmo assim, né, vai ficar um pouco grande, mas é importante que vocês entendam, né, para vocês verem como que foi difícil para a mulher no geral conseguir ter o direito de estudar. Antes de 1879, as mulheres não podiam frequentar nenhuma faculdade. Aqui não é só veterinária, elas não podiam entrar na faculdade. Algumas mulheres ainda tentavam burlar o sistema de serem proibidas de estudar, se vestindo de homens, se passando por homens para elas conseguirem, né? Então, elas não podiam estudar. Algumas mulheres nessa época, se elas forem pegas estudando, algumas poderiam ser consideradas bruxas, outras poderiam, né, literalmente apanhar dos seus maridos porque elas estavam fazendo algo que era proibido, que era alguma coisa que era só liberado para homens fazer. Quando foi em 1887, né, 1879, foi liberado as mulheres entrarem na faculdade. Então, as mulheres podiam fazer aí uma graduação, fazer uma faculdade. Só que somente em 1887 que entrou a primeira mulher na faculdade para fazer medicina, né? Não foi nem veterinária, para fazer faculdade de medicina. Só que o fato de, né, terem liberado as mulheres de fazerem uma faculdade não quer dizer que elas eram bem aceitas na faculdade, né? A gente teve um cenário que as mulheres, nós mulheres, a gente foi começar a ser melhor aceitas na faculdade somente em 1970, ou seja, quase 100 anos depois, mais de 100 anos depois, né? Não, mais de 100 anos depois, que a gente foi de fato, né, entrando nas faculdades e sendo melhor aceitas. Antes, né, podiam entrar desde 1879, só que, assim, olha, você pode fazer faculdade, mas você não é bem-vindo aqui, né? Então, não era, abriu, foi liberado, né, por lei foi autorizado as mulheres fazerem parte de faculdades, mas não quer dizer que essas mulheres eram de fato bem aceitas aí nas faculdades. Então, eram mulheres que eram reprimidas na sociedade, né? Não era uma coisa de orgulho, tipo, a Ingrid está fazendo faculdade, que orgulho, uma mulher empoderada. Não. Nossa, vocês viram que a Ingrid está fazendo faculdade? O que será que o marido dela está achando dela fazer faculdade, né? Será que o marido dela deixou ela fazer faculdade? E isso, para a gente, parece que é alguma coisa estrondosa, mas literalmente o marido tinha que autorizar, ele tinha que assinar, autorizando a Ingrid a fazer uma faculdade, né? Isso na medicina. A primeira mulher, né, formada na medicina veterinária no mundo, ela entrou na faculdade em 1897 e ela só conseguiu formar em 1922. Então, ela demorou um tempinho, né, razoavelmente grande, para ela conseguir formar em medicina veterinária. O nome dela, tá, vou dar uma colada aqui, foi a Ellen Cust, lá na França. Aqui no Brasil, a primeira mulher que formou em medicina veterinária foi em 1929. Então, um trajeto bem longo, né, desde o processo que uma mulher foi autorizada a fazer faculdade até uma mulher de fato conseguir ter um diploma de alguma faculdade. Então, Karine, isso quer dizer que a primeira faculdade foi em 1762, ou seja, levou 135 anos para ter uma mulher no curso de medicina veterinária
E essa mulher levou 25 anos para conseguir se formar? Porque que acontece? É igual a gente comentou, né? Foi aceito uma mulher entrar na faculdade, mas o trajeto dessa, né, da Allen entrar na faculdade não foi um trajeto muito fácil, porque tinham leis que proibiam, né, deixava entrar na faculdade, mas não deixava formar na faculdade, não podia exercer a profissão, né? Não quer dizer que durante a graduação essa mulher ela foi bem aceita pelos professores, que ela foi bem aceita pelos colegas de classe, que ela foi bem aceita no campo de trabalho, né? Então, por isso que ela demorou aí 25 anos? 25 anos. Por isso que ela demorou 25 anos para formar, sendo que a graduação de veterinária gira em torno de 5, 6 anos. Então, ela demorou 5 vezes mais, né, do que um homem levaria para formar, só simplesmente pelo fato dela ser mulher. E o dado também, que é muito interessante que a gente pode trazer, é que levou 160 anos desde a criação da veterinária para ter uma mulher formada em veterinária. Então, a veterinária foi formada um dia e demorou 160 anos para ter uma mulher que conseguiu ter a graduação em medicina veterinária. Então, foi assim, quase 2 séculos, né, de luta para a gente ter uma veterinária mulher, né? E não quer dizer que o fato dessa mulher ter conseguido formar, da Allen ter conseguido formar, que ela tenha conseguido atuar na área. Porque a gente vai falar mais lá na frente que ainda tem, até hoje, umas restrições de contratação de mulheres em algumas áreas. Então, né, a gente não tem esse dado, mas pode ter acontecido dela não ter conseguido se enquadrar em nenhuma área, que ainda tinha essas restrições de mulheres trabalhando, né? Ainda mais se ela fosse uma mulher casada. Então, tem várias coisas que interferiam bastante na jornada dela. É a conquista do espaço da mulher, né? Uhum. Que é uma batalha que a gente vive até hoje, né? Sim. E Karina, hoje em dia você consegue trazer pra gente uma evolução no papel da mulher na medicina veterinária? Então, né, a gente fazendo pesquisas nos censos, né, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária faz, né, não todo ano, mas ele faz assim em cada blocos, né, de anos. A gente tem que em 1980, a gente tinha que 20% dos médicos veterinários eram mulheres. Então, né, era uma minoria. O último censo foi feito em 2020 e a gente já teve uma inversão, né? 53% dos médicos veterinários em 2020 eram formados por mulheres. Então, a gente já, né, em 2020, tinha mais do que a metade, né, dos veterinários que estão registrados no Conselho Federal de Medicina Veterinária formado por mulheres. Então, a gente teve um aumento de mulheres aí, né, formando em medicina veterinária. Por exemplo, na minha turma de veterinária, entraram 60 alunos. De 60 alunos, 8 eram homens e o restante era tudo mulher. Então, assim, é um aumento muito grande de mulheres. Só que isso não quer dizer que o fato da gente ter aumentado a quantidade de mulheres que receberam o diploma de médica, né, de médicas veterinárias, que elas se enquadraram em todas as áreas da medicina veterinária, né? Então, a gente tem que, de fato, a gente teve uma inversão, né? Antigamente era 80% de homens, a gente já tem aí quase 60%, né, formado por mulheres atualmente, mas não quer dizer que essas mulheres não têm dificuldades para trabalhar. A gente tem quantidade de mulheres formadas, mas a gente não tem qualidade de trabalho para todas elas, né? O que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. A gente enxerga isso aqui na nossa atuação, né, no auxiliar veterinário. Nas turmas de pequeno porte, né, cães e gatos, a gente vê que a maioria é mulher. Já nas turmas de grande porte, a gente vê uma maior adesão pelos homens. Então, ainda assim, a gente, né, vê aí com toda essa batalha, essa diferença, né, da médica veterinária atuar na área de grande porte. Sim. Você tem algum cenário, Karina? O porquê isso ainda se arrasta? Então, a medicina veterinária no Brasil, ela começou de uma forma bem machista, né? Assim como quase todos os outros cursos que existem, né, no mundo, no Brasil em específico, foi bem machista, porque a veterinária, a primeira faculdade veterinária, ela foi muito associada ao Exército. E o Exército era formado basicamente de homens. E era uma faculdade formada, né, uma faculdade que foi instituída para cuidar de cavalo, para cuidar de vaca, só tinham homens na faculdade, não tinha mulher. Porque, né, muitas pessoas naquela época acreditavam que mulher
não tinha força para mexer com cavalo, não tinha força para mexer com vaca, não tinha força para mexer com animais de grande porte, né? E a gente teve uma mudança num cenário de a veterinária puxar não só para esses animais de produção, animais de grande porte, e começou a surgir os animais de pequeno porte. Aí começaram a abrir exceções, entre aspas, para nós mulheres, né? Que eu estava até comentando com as meninas que o fato de, né, colocarem que não, as mulheres elas são boas para lidar com cães e gatos, não é porque eles viram que nós poderíamos ser boas médicas de cães e gatos, mas é porque mulher cuida de casa, cachorro e gato cuida de casa, então ela já aproveita que ela está lavando vasilha, lavando roupa, ela aproveita e cuida do cachorro e do gato também. Então, até essa pré-seleção de que mulher mexe com bicho pequeno e homem mexe com bicho grande, foi uma seleção totalmente machista, né? Mulher não vai servir para a lida do campo, porque lida com coisas mais de força, de trabalho, de sol quente, mulher não aguenta, mulher fica dentro de casa, ela já aproveita que está fazendo os deveres de casa dela e já aproveita e já cuida do cachorro e do gato. Não foi uma visão de médica, né, de sermos médicas. E isso vem até hoje. Por exemplo, tem um estudo que foi feito em Goiás, foi um estudo relativamente recente, de 2020, em que foram perguntados para, né, agricultores e pecuaristas lá de Goiás, o que eles preferiam? Eles preferiam ser atendidos por médicos veterinários ou médicas veterinárias? Por engenheiros agrônomos ou engenheiras agrônomas? E 78% afirmaram que preferiam ser atendidos por homens, que eles não gostavam, né, de serem atendidos por mulheres, porque eles não sentiam confiança no trabalho. Isso é recente. Então, assim, por mais que a gente, né, já tenha aí vários anos na medicina veterinária, a gente já conseguiu espaço, a gente conseguiu atingir mais mulheres na medicina veterinária do que homens atualmente, a gente ainda não é aceita 100% em todas as áreas. Na área de grande porte, ainda tem uma restrição, né, por parte dos contratantes, que são os donos de, né, de fazendas, de aras, para aceitar uma mulher, né, fazendo a lida. E eu tenho uma experiência própria, que eu não esqueço, que quando eu fui fazer estágio de grande porte, né, por livre e espontânea obrigação, porque eu nunca gostei de grande porte, mas eu fui fazer estágio de grande porte e um peão ainda, tinha muitas mulheres na sala, e um peão, né, da fazenda falou assim, nossa, que maravilha, só tem mulher aqui, boa para lavar umas vasilhas, boa para lavar umas roupas, né, eu com sei lá quantos anos que ele falou, mas ele já tinha falado que já era mais de idade, tá para nascer uma mulher desse tamaninho que vai me dar ordem de como que eu vou mexer com as minhas vacas. Então, assim, né, eu fiquei pensando, poxa, a gente está estudando igual os meninos estão estudando, né? São 52 mulheres na sala, 8 homens, e o cara simplesmente ignorou a presença de 52 alunas só para elas serem mulheres e ele achar que a gente era boa só para lavar vasilha e lavar roupa, mas não era boa para saber sobre como que mexe com vaca, como que mexe com cavalo. Então, isso ainda é muito presente e isso faz com que muitas meninas, muitas mulheres, acabam que criam essa restrição na cabeça delas, porque às vezes, a gente vai falar mais lá na frente também, houve o pai, o avô, gente mais antiga falando assim, não, você tem que mexer com cachorro, com gato, você mulher não mexe com cavalo não, mulher não mexe com vaca não. Então, às vezes tem aluna, né, tem gente que quer fazer auxiliar de grande porte e não faz com medo, né, de que não vai dar conta por ser mulher, porque alguém colocou isso na cabeça dela, que ela não vai dar conta de fazer, porque esse é serviço de homem, e acaba que a gente sabe que na realidade não é, né? A gente tem um exemplo aqui que é a nossa professora Natália, né, que é toda delicada e é 100% focada em grande porte, né? A gente pode até trazer ela, né, para fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre grande porte depois. Mas, Karina, tem um estudo de 2021 que aponta que 47% das mulheres nessa área sofrem assédio ou discriminação. E 78% afirmam que elas têm que se dedicar, né? Precisam se esforçar muito mais para que elas tenham respeito nessa área. Sim, né? Assim, essa pesquisa, né, ela trouxe uma realidade muito presente, né, que foi justamente isso que eu comentei agora há pouco, que essa pesquisa foi feita no Rio de Janeiro,
e fizeram um questionário para todos os alunos de medicina veterinária. E esses alunos, desses todos os alunos, igual a Dani falou, 78% falaram que sim, que as mulheres precisam de se esforçar muito mais para conseguir ter reconhecimento, para conseguir ter respeito, principalmente nas áreas de grande porte, principalmente nas áreas que são de cargo mais alto. Então, por exemplo, ser responsável técnica, ser diretora de uma fábrica, por exemplo, de um abatedouro. Então, elas têm mais dificuldade, porque a gente tem essa seleção, por exemplo, vai eu e vai mais um veterinário homem para concorrer a uma vaga para cuidar de um aras. Eles vão optar pelo homem só pelo fato dele ser homem. Então, para eu conseguir aquela vaga de emprego correndo com aquele homem, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que mostrar um diploma um pouco melhor, eu vou ter que mostrar que eu sou forte fisicamente, né? Que eu não sou fraca só pelo fato de eu ser mulher. Então, eu vou ter que me esforçar mais. Enquanto que, né, no caso, se só de ser homem, já te coloca na frente, né? Já te coloca à frente na vaga, antes mesmo de, né, avaliar o currículo, antes mesmo de ler o currículo, né? Acaba que, para alguns cargos, a gente vai ter que homem vai ser mais fácil de conseguir. Um outro ponto importante que a Dani falou, né? 48% das alunas, 48% das médicas veterinárias, ou seja, quase metade, já sofreu algum tipo de assédio, tanto assédio moral, quanto assédio sexual, quanto discriminação só pelo fato de ser mulher. E às vezes, tá, meninas, no geral, às vezes é uma piadinha de mau gosto que é feita, né, que algum homem às vezes faz, igual, por exemplo, esse que eu comentei para vocês, que mulher boa para lavar vasilha, isso é assédio, né? Isso é discriminação. Não quer dizer que só porque a gente é mulher, que a gente é boa de lavar vasilha, que a gente é apta para lavar vasilha, que a gente é apta para cuidar de uma casa, porque não é bem assim que funciona, né? A gente tem isso durante a própria graduação. Tem muitas alunas que sofrem assédio. E, Karina, aproveitando, né, dessa deixa que vocês deram sobre assédio e tudo mais, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres na medicina veterinária? Então, né, para trazer esses desafios, vou trazer duas histórias, tá? A primeira foi uma história mais recente, que foi numa faculdade aqui de Minas Gerais, né, para quem não é daqui, a gente está em Minas Gerais, que um professor ele foi acusado e comprovado assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual. Então, né, ele dava provas mais difíceis para as alunas irem mal na prova, ele aliciava essas alunas, né, com mensagens no WhatsApp, mensagens no Instagram, a troco de, vamos sair para tomar um café, aí eu penso na sua nota, aí eu olho a sua prova, né, e isso deu um bafafá muito grande. Porque se fosse antigamente, poderia acontecer dessa aluna ou acatar esse professor, né, por medo de, nossa, eu vou ser reprovada, ele vai me marcar para sempre, não vou conseguir arrumar um emprego nunca mais, né? E a gente já teve uma mudança muito legal, que essas alunas dessa faculdade, de todas as turmas, né, fizeram como se fosse uma passeata, né? Elas fizeram uma ação, né, com cartazes, denunciando. Então, elas juntaram, as mulheres se uniram nessa faculdade e fizeram uma denúncia. Não deixou, né, a aluna que denunciou, que teve coragem, ela não ficou sozinha. Porque a partir do momento que ela denunciou esse professor, outras alunas que também haviam sofrido assédio, não só naquela mesma turma, mas em outras turmas, em outros anos, também tinham provas, tinham prints e também denunciaram. E isso eu achei muito legal, né, porque não deixou a aluna sozinha, porque a gente ainda tem um cenário que a gente vê não só na veterinária, mas em todas as áreas, de que às vezes a mulher, por mais que ela seja assediada, muita gente vê como se ela fosse culpada. Então, por exemplo, mas ela foi assediada, mas olha a roupa que ela vai para a faculdade. Ela foi assediada, mas porque ela está indo de barriga de fora, por isso que ela foi assediada. Então, a culpa não é do assediador, então, a culpa é da pessoa que está sofrendo, né? Então, teve essa mudança aí que as mulheres, né, se juntaram e denunciaram esse professor. Então, esse é um desafio que eu trouxe, que é a questão do assédio, que já começa na graduação mesmo, e isso pode se estender também durante a formação, né? Isso pode se estender durante aí o processo de trabalho, de contratação, de ser, né, de ter o emprego, alguns chefes que podem ser abusivos, de fazer algumas piadinhas, alguns comentários,
algumas coisas do tipo. E a outra história de desafio, né, foi de uma amiga minha na faculdade, a Ludmilla, que o desafio dela era conciliar a faculdade com o fato dela ter marido, dela ter 3 filhos. Então, ela tinha que conciliar a graduação dela, ela tinha que conciliar os estudos dela com o fato de cuidar, né, de ser uma mãe presente. Então, ela tinha um sonho de ser veterinária, mas, né, ela já tinha aí uma casa, ela já tinha um marido, ela já tinha filhos. Então, eu presenciei como que era corrido essa vida dela. Então, por exemplo, a gente tinha aula de 8 a meio-dia. Então, o que a Ludmilla tinha que fazer? E ela estudava na UFMG, lá na Pampulha, e ela morava em Lagoa Santa. Então, ela tinha que sair da aula, por exemplo, 11h30 mais cedo, buscar os filhos dela no Santa Marcelina, ir lá para Lagoa Santa, levar os meninos em casa, voltar para a faculdade para aula de 2 horas. Então, ela tinha uma vida muito corrida pelo fato de, além dela buscar o sonho de ser médica e veterinária, ela tinha ainda o papel de ser mãe e de querer ser uma mãe presente. Então, tinha alguns dias que ela precisava faltar de aula, porque algum filho precisava dela, porque ela estava doente, porque não tinha ninguém para olhar. Então, tem esse desafio também que nós, mulheres, acabamos, né, que a gente tem quando a gente tem um lar para cuidar, quando a gente tem um lar para estar presente, na verdade, né? Porque a gente não é obrigada a cuidar do lar sozinha. E a gente tem filhos, então a gente tem que associar essa questão do papel de mãe, do papel de esposa, do papel de ter uma carreira, de querer seguir alguma coisa. Então, são esses os desafios que eu vejo que são mais presentes. O desafio dos assédios, das brincadeiras que são brincadeiras, né, ofensivas, brincadeiras que são brincadeiras que eu, por exemplo, não aceito, mas porque eu sou tupetuda, tem mulher que acaba aceitando, com medo de perder o emprego, com medo de queimar, de não conseguir mais nada, acaba engolindo esse sapo, que a gente vai falar para vocês não fazerem isso, né, para a gente tentar mudar esse cenário. E o papel da mulher, que a gente faz 1001 coisas, né? E a gente acaba que se sente pressionada de fazer essas 1001 coisas com excelência, E com certeza, perfeição. esse caso que você deu, né, da Ludmilla, quantas vezes que ela deve ter escutado falando, tipo assim, desiste da sua faculdade, porque você tem que cuidar Várias da sua casa, vezes. do seu filho. Uhum. Quantas vezes ela deve Sim, ter escutado principalmente porque eu, na época, eu tinha 20, 21 anos. A Ludmilla tinha a minha idade, que eu tenho agora, 33. Então, direto, ela chorava porque ela falava que a sogra dela falava: pra quê que você vai caçar, fazer veterinária? Seu marido já tem dinheiro, já te dá de tudo, você já tem filho criado, pra que você está inventando moda de estudar, que é não sei o que lá? E era o sonho dela fazer veterinária, e ela conseguiu fazer o sonho mesmo, todo mundo falando que ela estava inventando moda, que ela estava deixando os meninos jogados, que ela estava fazendo isso, que ela estava fazendo aquilo. Então, assim, é um desafio bem pesado. A gente teve também, já ia esquecendo, a nossa professora Jade, que ela engravidou no finalzinho do curso de veterinário, no último período, a Jade, ela engravidou do Gui, né? E mesmo grávida, ela foi na aula certinho, ela seguiu, ela formou, mesmo lá de barrigão. Eu também engravidei, né? Passei no mestrado no outro mês eu descobri que eu estava grávida, então, assim, até 15 dias antes de eu ganhar a Sara, eu estava indo para a faculdade, de barrigão, com o pé inchado, quase ganhando neném, mas eu estava lá firme e forte. São desafios que só nós mulheres que a gente vai passar, e eu acho que só nós mulheres que temos força para passar por isso e seguir, né, e seguir a nosso sonho, seguir a nossa jornada. Não coloca assim, essa força, acho que é Deus que deu a dádiva pra gente mesmo, porque você às vezes exercer tripla jornada, né? Uhum. Ser mãe, ser esposa, né? Ser dona do lar, empreender, né? Buscar seu sonho. Então, a gente às vezes fala assim, né? Mulheres guerreiras. Acho que nós somos guerreiras, sim, Uhum. né? E a gente tem que lutar para conquistar nosso espaço cada vez mais. É um direito, né, que nós temos de ser igualadas, né? Não tá abaixo de homem, nem em questão de profissão, né? Questões de faixa salarial, que a gente vê que existe essa discriminação também, né? Que nem na área da veterinária. É perceptível que às vezes um médico veterinário ele é melhor remunerado do que uma médica veterinária. Sim. Então, isso acontece não só na área da medicina veterinária, mas também em outros segmentos, em outras áreas, Uhum. né? Os nossos auxiliares veterinários, a gente tem esse mesmo cenário, né? Que às vezes um auxiliar homem, ele já consegue logo uma oportunidade e às vezes até
com um destaque melhor do que uma auxiliar veterinária mulher, né? Apesar do nosso público aqui, como a gente falou lá, né, que as turmas de auxiliar são mais ou menos aí 90%, 95% feminina, mas a gente ainda, conhecendo as histórias dos alunos, a gente ainda consegue ver ali sutilmente que às vezes um aluno de auxiliar veterinário, ele conseguiu uma recolocação com uma remuneração melhor do que uma auxiliar veterinária. Então é atrás dessa luta que a gente vai, né, de conquistar o nosso espaço dia a dia, né, porque não é uma batalha, como a gente viu, né, Karina e Ingrid, ela vem lá de trás, né, de anos. Então eu costumo dizer que a gente todo dia ali a gente vai quebrando um tijolinho por vez para construir os nossos castelos, né? Que a gente vem lutando aí para chegar na nossa igualdade de gênero. Assim, é só importante refrisar isso que a Dani disse, que a gente não está aqui com o intuito de falar que mulher é melhor do que homem. A gente está com o intuito de falar que a gente é igual, né? Que a gente tem o direito de trabalhar nos mesmos locais, que a gente tem o direito de receber a mesma coisa. Eu já ouvi de um ex-chefe meu que era justo os homens receberem mais, porque homem não engravida. Então, como a mulher engravida, ela fica sem trabalhar 3, 4 meses sem trabalhar. Se ela tem um filho, ela vai faltar de serviço porque o filho ficou doente, e isso o homem não vai fazer. Então, o homem tinha que ganhar mais mesmo, porque, né, ele ia trabalhar mais tempo. E a mulher ia ser mais susceptível dela ficar 4 meses sem... Ele falou desse jeito. Ficar 4 meses encostada em casa, recebendo o mesmo salário, só porque ganhou neném, ou sair antes porque engravidou, ou parar de trabalhar porque passou mal, porque o neném passou mal, porque estava grávida. Então, eu já ouvi isso. E, assim, eu fiquei chocada, horrorizada, né? De uma pessoa que tem formação, uma pessoa, né, que estudou, uma pessoa que na clínica tinha só veterinárias, não tinha veterinário, só tinha ele de veterinário, ele falar uma coisa dessa. É a cultura, né? Isso é a cultura machista que vem, né? E aquilo, a gente tem um caminho longo ainda para percorrer. Sim. Porque ainda existe essa cultura muito impregnada, né? Na criação. E eu que sou mãe de 3 e tenho um menino, e eu falo muito para as minhas amigas, falo assim, a mãe que tem filho homem, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, com a sociedade, porque a gente ensinar a quebrar essa cultura, é ensinar para eles que não, oh, peraí, não é assim, né? Você tem que reconhecer, tem os mesmos direitos, a forma de tratar, o respeito. Sim. Então eu falo muito isso pro meu filho, para minhas amigas que têm homem, eu falo assim, olha, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos criando e educando os homens do futuro. Sim. Então, que mentalidade que a gente quer para daqui 10, 15 anos? Que homens são esses que a gente quer? Como que a gente quer que as mulheres sejam tratadas? A gente vem numa luta, né? Em busca desse dia, né? Tanto que a gente tem um dia, né? O Dia das Mulheres. Então, a gente vem batalhando. Então, a gente tem que olhar para o futuro, né? O que eu quero para o futuro? Como é que eu quero que essa sociedade masculina nos enxergue? Então, eu tenho um homem e tenho uma mulher. Então, eu olho muito para eles e falo assim, né? Como que eu vou educá-lo para que, quando ele se tornar um homem, né, ele reconheça o valor da mulher, ele trate ela com devido respeito, né, com amor, com carinho, né, que não faça essa separação. E eu vejo que é uma luta até desleal, às vezes, porque quando ele me traz às vezes, alguns cenários, né, que vem de outros companheiros, aí você tem que fazer a correção e você fala assim, nossa, eu tô lutando com uma cultura que ainda é muito forte lá fora. Então é você tentar educar o seu aqui, mas ao mesmo tempo ele trazendo um cenário que a gente vê que é muito forte essa cultura antiga, né? E então essa responsabilidade eu acho que também nós como mulheres e mães de homens, né, tem essa responsabilidade de que homens a gente quer para o futuro, como nós queremos ser tratada. Quais dicas, né, eu vou perguntar para as duas, vocês têm para as pessoas que estão passando algum desafio desses que vocês já falaram na medicina veterinária? Então, né, o que a gente vai falar aqui, pelo menos que eu vou falar aqui, não é só para medicina veterinária.
serve para os auxiliares veterinários, serve para as mulheres no geral. O primeiro, né, é entender que ainda existe, sim, uma diferença de gênero. Não acharem que não existe isso mais, que acabou, que era só antigamente que mulher estava abaixo do homem. Não, a gente vê isso muito presente. Em algumas áreas ainda, muito mais do que na veterinária. Né? Então, algumas áreas a gente tem ainda uma diferença muito mais gritante entre vamos colocar homens e não vamos colocar mulheres, tá? A primeira parte, então, é essa, entender que ainda existe diferenças, sim, de gênero, diferença de remuneração, diferença de contratação. E não é só pelo fato de que ainda existem essas diferenças que a gente tem que aceitar, né? Que a gente comentou até um pouco lá para trás, que antes as mulheres aceitavam, ficavam caladas. Então, não é mais aceitar calada. É claro que não quer dizer que você vai ter que toda hora ficar brigando, dando um soco na cara de um machista, né? Alguma coisa do tipo. Mas é não ser mais submissa a esses tipos, né, de assédio, esses tipos de discriminação, né? A outra dica é formar redes de apoios com outras mulheres, que eu acho muito interessante, porque infelizmente, muito infelizmente, a gente tem que muitas mulheres estão do lado mais dos homens do que das mulheres. A gente vê isso nas redes sociais, muita rivalidade feminina, né? Que eu fico assim chocada com algumas coisas que eu leio, inclusive quando tem casos, né, de assédio sexual, casos de estupro, que eu vejo mulheres criticando outras mulheres, ao invés de olhar o lado, né, do que aconteceu, criticando outras mulheres. Então, formar rede de apoios, né? Então, por exemplo, você quer ser médica veterinária? Começa a seguir veterinárias, começa a seguir as mulheres veterinárias, começam a se inspirar em histórias de veterinárias, para você, né, seguir e se inspirar nas histórias, né, para você ver que realmente é difícil alguns trajetos, é difícil algumas etapas, né, durante a formação de veterinária, durante o trabalho, mas que se algumas mulheres conseguiram, você também é capaz de conseguir. Uma outra dica muito importante é você saber, né, identificar os casos de discriminação e de assédio, que, como eu já falei várias vezes, muitas vezes está disfarçado em brincadeirinhas, né? Está disfarçado em piadinhas, né? A partir do momento que você identifica essas piadinhas, que você identifica, né, essas falas machistas e você já corta isso, você já poda isso, você já vai estar contribuindo, né, para que a gente tenha uma diminuição dessas diferenças. Por quê? Né? Igual a Dani comentou, que ela está buscando muito na criação do filho dela, evitar esses tipos de brincadeiras, a gente tem que muitos homens não tiveram essa criação. Muitos homens acham normal fazer brincadeirinhas machistas, acham que é normal falar que a gente tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar a barriga no tanque. E fala isso com a maior naturalidade do mundo, né? E a gente tem que começar a podar, porque às vezes, né, ele fala como uma brincadeira e não vê que isso vai afetar. Então, a partir do momento que você entende que aquilo ali foi uma discriminação, que aquilo ali foi um assédio moral, que aquilo ali foi um assédio sexual, e você corta, né, você já vai estar contribuindo para a gente ter uma melhoria, né, do mundo no geral em relação aos homens e às mulheres. E trazer que nós temos o poder da escolha, né? A gente ter a ciência, não deixar o outro escolher por você, né? Eu costumo dizer, tome as rédeas da sua vida, né? Se é um sonho que você tem que seguir, não olhe para os obstáculos, porque você vai ter eles sempre na sua vida, né? E buscar, como a Karina falou, né? As redes de apoio te dá ali uma sustentação, uma segurança de você poder contar com outro, né? Infelizmente, a gente sabe que em todos os âmbitos que deveria ser diferente, né? Mas existe essa rivalidade, né? Não sei se é uma inveja, se é um ciúme, o que há entre as mulheres, né? Mas nós tentarmos se unirmos mais, né? Ajudarmos mais uma outra a crescer, né? E Karine já deu todas as dicas aí, né? E sempre que você identificar algo, né, que seja uma simples brincadeira oculta, né, um assédio oculto aí, que você busque ajuda, não deixe, né, de
pedir socorro, né? Dentro do contexto aí, a gente falando de mulheres, né? Então, tenho certeza aqui que todas nós temos, né, as nossas inspirações. Uhum. E eu queria que a Ingrid e Karina, né, compartilhassem com a gente quem são as mulheres da vida de vocês. Pode começar. Então, assim, na minha vivência, né, tendo em vista que minha mãe não teve oportunidades para estudar, para prosseguir, ver a minha irmã conseguindo estudar me inspirou bastante. Porque minha irmã estudava, ela passou com 100% de bolsa também, para fazer arquitetura. E ver que, tipo assim, ela mudou aquilo que ela poderia ter seguido naquela rotina, tipo assim, não, se minha mãe não conseguiu, eu também não vou conseguir. Mas ela foi lá e, tipo, e conseguiu, e a gente na família vê que era uma das únicas na família que estavam conseguindo aquilo. Pra mim, ela é minha inspiração. Então, ver que ela conseguiu, que ela se formou, que hoje ela faz as coisas dela, hoje também ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, e conseguiu se formar, pra mim, foi perfeito. E já aproveitando, mandar um abraço pra minha irmã, um abraço, Cat, que eu quero que você saiba que você me inspira muito. E você, Karina? Que fofa. Então, né, eu tenho, na verdade, 3 mulheres que me inspiram em ramos diferentes, né? No ramo científico, eu me inspiro muito na Mari. Não sei falar o nome dela, mas é Mari Curio. O Paulo vai colocar escrito aqui. Que foi uma mulher que ela conseguiu, né? Ela foi a primeira mulher que recebeu o prêmio Nobel, porque ela descobriu, ela estudou a radioatividade. E para ela conseguir ganhar esse prêmio Nobel, foi o maior rolê do mundo, porque é aquilo que eu falei para vocês, que por mais que ela fosse cientista, tinha que ter autorizações de homens para ela conseguir, e ela ganhou o prêmio Nobel. E graças a ela, graças a essa descoberta da radioatividade, dos elementos radioativos, a gente usa hoje o raio-x, a gente usa hoje a quimioterapia. Então foi uma coisa que ela descobriu anos atrás, centenas de anos atrás, que a gente usa até hoje. Então ela me inspira nessa questão de ciência, porque ela teve muita dificuldade para conseguir estudar, para conseguir receber o prêmio Nobel. Quase que o marido dela que recebeu esse prêmio, por mais que ele não fez nada, mas quase que ele recebeu o prêmio, que eu fiquei assim, indignada no caso, inclusive. E de história, de vida e de força, eu tenho as minhas 2 avós, né, que minhas 2, principalmente a minha avó paterna, né, que ela perdeu o meu avô quando ainda o meu pai, que é o caçula, tinha só 2 anos de idade. Ela tinha 4 filhos, então ela sozinha ela conseguiu trabalhar, conseguiu criar os 4 filhos. Ela perdeu 2 filhos já, ela perdeu uma bebê em 3 anos, depois perdeu meu tio, casou de novo, perdeu meu avô também, né? Depois meu avô faleceu. E mesmo assim ela conseguiu trabalhar, conseguiu educar os filhos dela, conseguiu ajudar a educar todos os netos dela, né? Então é um exemplo de força, né? De uma pessoa que nova ficou viúva e com 4 filhos para educar há tempos atrás, que eu não vou falar quanto tempo, senão ela vai me xingar, que eu falei que ela é mais de idade. E a minha outra avó, que é o mesmo exemplo, né, de trabalhar. Minha outra avó teve 6 filhos e ela ajudou meu avô trabalhando, né, trabalhando tanto fora no Hospital São Bento, como também trabalhando em casa para incrementar a renda da casa, né? E ela também conseguiu ajudar a criar os 6 filhos. Atualmente ajudou também a cuidar dos netos. Eu lembro que eu ficava lá na casa dela de dezembro até fevereiro, as férias inteiras, 11 netos lá na cabeça dela, e ela não achava ruim. Então são as 2 mulheres que me inspiram no quesito de força, de persistência, de mesmo tendo filhos para criar, elas conseguiram trabalhar, conseguiram associar as 2 coisas. E você, Dani, tem mulheres que te inspiram? Tenho sim. A minha maior inspiração é minha mãe, né? Que com todas as lutas que ela passou, né? Soube da educação para nós, né? Somos 3. Continua lutando até hoje. E eu lembro que minha mãe, quando era menina, ela falava muito assim, né? Estude, né? Não abaixe a cabeça para ninguém. E hoje eu repito às vezes para as minhas filhas, né? Não tô te criando para você esquentar a barriga no fogão. Então, como a Karina trouxe lá, né? Que a gente sabe que esse é uma fala muito comum. Ela, desde muito pequena, ela falava para mim que né? Ela falava assim: você pode tudo que você quiser. Nunca aceite não de ninguém, porque o não você já tem, né? E eu não crio você para esquentar a barriga no fogão.
Então, corre atrás dos seus sonhos. Então, sem dúvida, minha mãe é a minha melhor inspiração. E quando a gente não tá naqueles dias bons, e eu lembro da fala dela e absorvi isso para a vida, né? É o que eu tenho para mim. Falo nunca, não aceito não para nada que eu tenho na vida. Eu não aceito não. Eu sempre vou ao extremo, né? Porque ela me ensinou isso. Uma pessoa que passou fome, que comeu comida do lixo. E mesmo assim, soube educar a gente e, e não desistiu, né? É uma batalhadora até hoje. Então, mãe, você é minha inspiração. Te amo. Ai, que lindo. Então, né, para finalizar esse podcast, Karina, você tem um recado para a nossa audiência? I love vó, porque eu não falei das minhas vós, né? I loves. E o recado final, né? Que você já ouviu nessa frase várias vezes, essa expressão. Lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? Se você é uma mulher e deseja só, né, entre aspas, ser dona de casa, ser mãe, ótimo, perfeito, né? Se você quer ser, além de ser dona de casa, de ser mãe, ser cientista, trabalhar, perfeito. Se você quer só trabalhar, ótimo. Então, o lugar de vocês é onde vocês quiserem, não é onde um homem vai te determinar que você tem que fazer. Então, não aceitem, né? Uma coisa que eu falo para minha filha, que tem 7 meses de idade, ele fala com ela desde que ela estava na minha barriga, filha, você não vai abaixar a cabeça para macho. Gil Powers, eu falo isso com ela todos os dias, para ela não abaixar a cabeça. Claro que não só para macho, mas para ninguém, mas principalmente para homem te falar, olha, eu quero que você seja só dona de casa, eu quero que você largue os estudos para cuidar da casa dos nossos filhos. Se você quer fazer isso, ótimo. Mas não faça porque alguém te mandou fazer, porque aí a gente vai ter que puxar a sua orelha aí virtualmente. O pedido que eu vou fazer para vocês mulheres é que vocês tirem um dia nesse mês de março, que vocês comemorem o Dia das Mulheres, porque muitas mulheres foram literalmente queimadas, muitas mulheres apanharam muito, muitas mulheres foram mortas, né? Para a gente ter o espaço que a gente está tendo hoje. Então, comemorem por essas mulheres, pelas mulheres que te motivaram. E quando você for comemorar, né, que você poste nas suas redes sociais e marque a Rede Formar para a gente compartilhar essa comemoração aí dos Dias das Mulheres, não só, né, no caso eu vou comemorar, não só pelo meu dia, né, o dia da Karina Mulher, mas por todas as mulheres que passaram tudo que a gente comentou aqui hoje, um pouco mais, né, porque a gente amenizou a história para não ficar muito pesada, para a gente ter o espaço que a gente tem agora. Recados para a nossa audiência, Dani? Seja feliz, é o que a Karina disse, né? Esteja aonde você quiser estar, né? É você que determina, é você que escolhe. E as suas escolhas te levarão para onde você quer. E homens, né? Reconheçam suas mulheres, né? Quem são as mulheres da vida de vocês, né? Então, fica aí também um lembretinho para os homens. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, né, gente? Queremos agradecer por todas as mulheres que assistiram até aqui. Queremos agradecer as mulheres que nos inspiram, né? Nossas mães, nossas irmãs, nossas tias, todas que a gente tem como inspiração. E antes de finalizar, não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com outras mulheres, com homens também, para saber a importância das mulheres. E não se esqueça de comentar aqui embaixo histórias de mulheres que inspiram